Lucas capítulo 4, verso 16, quem achou dá um glória a Deus bem alto. Diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Repara que no verso 16 diz que, como de costume, Jesus foi ao sábado numa sinagoga, com todos os problemas que tinha na igreja ali naquela época, com toda a religiosidade, com toda a hipocrisia que existia naquele tempo, que foi denunciada por Jesus. Repare que Jesus não deixou de ir à igreja. Jesus não era um desigrejado. Jesus não olhava para os problemas que tinha na igreja. Jesus tinha o costume de frequentar a igreja. Então isso aqui tira toda a desculpa que você fica usando para não vir para a igreja. Isso aqui agora anula toda a desculpa que você tem. Mas o pastor é isso, a igreja é aquilo. Jesus sabia que os fariseus eram hipócritas, mas mesmo assim ele frequentava os cultos. Então, meu irmão, hoje em nome de Jesus, nós derrubamos aqui todo o espírito de desigrejados, amém? Diga: eu faço parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Diga: eu faço parte de um corpo. Levante sua mão aqui comigo. Se em algum momento você se sentia deslocado, se em algum momento você se sentia fora do corpo, eu quero orar por você aqui agora e declarar que você faz parte da igreja de Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui agora. Declaro que eles são pastoreados, que tem uma igreja que ora por eles, que eles fazem parte do corpo de Cristo. Jesus, como de costume, frequentava os cultos. No verso 18, ele começa a ler aquilo que seria Isaías capítulo 61. É entregue a ele o livro de Isaías, ele abre ali, ele começa a ler Isaías 61 e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Isso eu vibro quando eu falo sobre isso, eu vibro quando eu lembro disso, porque aquele que é o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Glorioso, o Grande, o Verdadeiro, o Fiel, Ele habita em mim. Davi, ele matava ursos, derrotava leões, derrubava gigantes, ele detonava com exércitos, mas ele não tinha o que eu tenho. Ele tinha por alguns momentos. Sansão tinha uma força poderosa. Sansão derrubava, carregava peso, matava leões também, derrotava exércitos, mas ele não tinha o que eu tenho. Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua estratégia, toda a sua riqueza, mas ele não tinha o que nós temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Paulo vai dizer: vós não sabeis que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender o poder que tem dentro de você, cara. Existe algo tão poderoso dentro de você. Sabe, esses caras fizeram coisas extraordinárias no passado.
e eles sonhavam viver o que nós sonhamos. O Espírito Santo dava a eles estratégia, o Espírito Santo dava a eles força, o Espírito Santo dava para eles sabedoria, o Espírito Santo dava a eles profecias, mas nós somos aqueles que estamos vivendo a profecia. Joel capítulo 2, verso 28, coloca aí para mim por favor. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Levante suas duas mãos, levante suas duas mãos. O Espírito Santo de Deus está em você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está em você, creia nisso. O Espírito Santo de Deus está em você. Sinta o poder dele fluindo através do seu corpo. Sinta o poder dele fluindo através de você. O Espírito Santo é o teu ajudador. O Espírito Santo é o teu consolador. O Espírito Santo é aquele que te dá sabedoria, que te dá inteligência, que te dá estratégia. Cara, como entender um poder tão maravilhoso que está dentro de você, dentro de mim? Nós temos o Espírito Santo, cara. Nós temos o Espírito Santo. Nós vivemos, Joel 2, 28. Atos 2 lá diz que então o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Deus te deu poder. Não tem nada mais precioso que Deus pudesse ter nos dado. Ele nos deu o Espírito Santo. Diga: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Porque Ele me ungiu. A palavra ungiu é Masher. Olha só, estou aprendendo a falar até aramaico agora. Masher, que significa untar com óleo. É uma palavra usada para consagrar, ungir reis e sacerdotes. Essa palavra ungido significa o ato de quando o profeta ia e consagrava um rei, consagrava alguém ao sacerdócio. Coloca 1 Pedro capítulo 2 para mim, por favor, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os achou, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou falando aqui, sabe com quem? Com reis e sacerdotes, ungidos, escolhidos, chamados por aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Você é um ungido, um escolhido por Deus. Diga: Ele me escolheu, Ele me ungiu. Jesus diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, Ele me escolheu, Ele me separou. Cara, um tempo atrás, olha uma parábola para você aí, ó. Um tempo atrás, eu fui jogar videogame com um amigo meu. E eu sou ruim no futebol, tanto na vida real quanto no videogame. Eu fui jogar videogame com ele e eu peguei o time mais forte que tinha. Eu falei: qual que é o time mais forte? Na época ele falou assim: olha, é o Barcelona, pode pegar que não tem ninguém mais forte que o Barcelona no videogame. E eu falei: é esse aqui, vou ser o apelão, vou pegar o Barcelona. Aí eu falei: e você então pega um outro aí pra gente poder tirar um racha, que eu vou dar um coro em você. Ele foi e pegou o pior time. Ele pegou, eu falei: pô, mas você tá me tirando, né, cara? Ele falou: não, pode deixar. Eu falei: não, pode deixar, eu vou bater em você. Ele pegou o pior time, o que não tinha habilidade nenhuma, o que não tinha, sabe, zero, assim. Pior. E a gente começou a jogar, e sabe o que aconteceu? Eu nem encostava na bola, e era um gol atrás do outro, Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quando Jesus te escolheu,
Ele não olhou para as suas habilidades, Ele não olhou para ver se você era o melhor ou o pior, Ele olhou e disse assim: não importa quem vai ser o time, não importa quem vai ser os jogadores, o que importa é quem vai estar no controle. Ele te escolheu independente das suas habilidades, independente de quem você era, independente do que você pode ou não pode fazer. Ele te escolheu por quem Ele é, para que a glória dEle se manifeste através de você. A gente escolhe segundo as habilidades, a gente escolhe segundo a destreza, segundo a inteligência. Davi, quando ele vai Samuel, quando ele vai para poder consagrar o rei de Israel, ele olha para os irmãos de Davi, vê guerreiros valentes, fortes, preparados, e ele diz: esse aqui vai ser o rei. Aí não é esse, vem o próximo, esse aqui vai ser o rei. Até que Deus olha para ele e fala: Davi, os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Sabe por quê? A aparência, a habilidade, a destreza, a inteligência é tudo passageiro, mas o teu coração, o teu espírito é eterno, porque você é um ser espiritual, você é eterno. Quando a gente ia escolher timinho, sabe quando você vai jogar futebol? Eu era aquele que eu ia ser o último a ser escolhido, então eu usava as minhas estratégias. Eu não podia ficar para ser escolhido. Só que eu também não era o dono da bola, então não dava para eu chegar e falar: não, eu vou jogar e pronto que eu sou o dono da bola. Eu não era o dono da bola. Eu chegava, eu falava assim: quem vai escolher o time comigo? Quem vai tirar comigo aqui? Porque eu ia e eu já estava com o meu lugar garantido. É, não é? Vou jogar. Aí como que eu escolhia? Eu escolhia o cara que era melhor. Eu tentava montar o melhor time. E sabe, quando você vai jogar, olha só, o técnico aqui, se liga, presta atenção. Não é só a habilidade do cara, é como ele se posiciona em quadra, é como ele se coloca. Deus te chamou para um lugar certo no reino. Só que ele não era como eu, que ficava olhando para as habilidades. Ele pega você independente de quem você é. Você está olhando: mas eu não vou ser escolhido porque eu sou ruim, eu não vou ser escolhido porque eu não sei falar, eu não vou ser escolhido porque eu sou o mais pobrezinho. Ele não escolhe por causa de você, ele escolhe por causa dele. Quer ver uma coisa? Coloca aí para mim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Abre aí na sua também. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Olha, eu estava lendo isso aqui, irmão, eu confesso que eu comecei a chorar. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Reflete aí, irmão. Quem você era? Quem você era quando Deus te chamou? Quem você era na fila do pão, parceiro? Quem que eu era? Eu olhei assim, eu falei: Deus, que o Senhor me colocou para fazer esse negócio aqui? Eu não era ninguém, não tinha nada para oferecer. O que eu era? O que eu tinha? Pensa aí, irmão. Nós lemos 1 Pedro 2 lá. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para luz. Você olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você sabe da onde Deus te tirou. Olha para outra pessoa e fala: você também sabe da onde Deus te tirou. A gente sabe de onde Deus tirou a gente. E Paulo está dizendo aqui, ó. Olha, ele está olhando aqui, ó. Para pensar um pouquinho. Poucos de vocês eram sábios. Ele está chamando os caras de burro. Vocês eram tudo ignorante mesmo. Pouco de vocês tinham alguma coisa, sabedoria humana, poder algum. Vocês eram tudo pé rapado. Olha só, Jesus chega para o cara frustrado, tentou pescar a noite inteira, não conseguiu nada. Pensa se aquilo é um teste de uma empresa. Aí está lá os pescadores. Aí chega Pedro, lavando a rede, não conseguiu pegar nada. Jesus fala: é você mesmo que eu quero.
Olha como que Jesus escolhe, irmão. Completamente diferente da gente. Completamente diferente da gente. Verso 27, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém, verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Irmão, quando você se olhar no reino de Deus, fazendo alguma coisa, lembre-se sempre de uma coisa: é porém por iniciativa dele. Quando alguém disser para você, você não serve para fazer o que você está fazendo, você diz, se resolve com ele, porque é porém por iniciativa dele que eu estou aqui. Quando alguém disser, mas você não sabe falar, você diz, é porém por iniciativa dele que eu estou aqui. Ah, mas você é um errado, você cometeu tantos pecados no passado. É porém por iniciativa dele que eu estou aqui. Ah, mas você não cabe nesse posto, não cabe nessa posição. É porém por iniciativa dele que eu estou aqui. Por ele, por ele, por ele. Deus me escolheu, meu irmão, para manifestar o seu poder. O poder de quem? O dele. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja ele, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Se eu estou aqui, se eu estou pregando hoje para vocês, toda honra, toda glória seja dada a ele. Sabe, eu ouço de algumas pessoas, eu já ouvi várias e várias vezes isso. Tal pessoa está tentando parar o meu ministério, tal pessoa está tentando me impedir de avançar, tal pessoa está tentando fazer eu parar no meio do caminho. Meu irmão, a Bíblia diz que ele te escolheu antes do teu nascimento. Antes dos teus erros, antes das tuas falhas, ele te escolheu. Quem foi que te escolheu? Jesus. Como um ser, como um pastor ou um líder de algum ministério vai poder impedir o propósito de Deus na sua vida? Que Deus é esse que nós servimos, que um homem consegue paralisar ele? Ninguém pode parar o teu ministério, ninguém pode parar o teu chamado, ninguém pode te impedir de fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Romanos capítulo 8 vai dizer, quem pode falar contra os escolhidos do Senhor? Presta atenção quando você for falar contra alguém que é um escolhido do Senhor. Presta atenção quando você falar de um pastor, de um irmão seu, de um líder. Deus escolheu aquela pessoa, Deus tem um propósito daquela pessoa, e a Bíblia está dizendo, quem é você para falar contra aquele que Deus escolheu? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga, eu tenho o Espírito Santo, eu sou um escolhido. Para quê? Jesus continua, para trazer boas novas aos pobres, para trazer o Evangelho. O que é o Evangelho? Diga, boa notícia. Você é um portador de boas novas, meu irmão. Tem gente que quer evangelizar a pessoa tipo terrorista. Cara, é o seguinte, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, lá vai ter fogo, lá vai ter Giló, lá vai ter só coisa ruim, só corintiano, só tudo que tem de ruim vai juntar lá. Brincadeira, brincadeira. Mas tem gente que quer evangelizar tipo terrorista, entendeu? Toda brincadeira tem o seu fundo de verdade, né? Tem gente que quer evangelizar tipo terrorista. Se você não fizer, se você não for, olha, o pau vai quebrar, você vai para o inferno, e lá os vermes vão comer o seu corpo. Cara,
Nós somos portadores de boas novas. Jesus veio para dizer: arrependei-vos. Ok. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus, um tempo novo, a cultura do céu, a glória de Deus vai se manifestar, um tempo de misericórdia, de perdão, de graça, de favor de Deus. Jesus diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, trazer boas notícias, para proclamar liberdade aos presos. Sabe o que é proclamar? Declarar público. Declarar público. É uma declaração pública. Jesus está dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou, Ele me ungiu para proclamar a liberdade daqueles que estão presos. Se hoje você, meu irmão, está preso em algum pecado, se existe alguma prisão na sua mente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou hoje para dizer: o tempo da prisão na tua vida acabou. O tempo da prisão na tua vida acabou. Satanás, nós declaramos agora: você não prende mais este jovem, não aprisiona mais esta moça. Eu estou aqui porque o Senhor me enviou para dizer: vocês estão livres. Gálatas vai dizer: porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Terceiro, para recuperar vista dos cegos. Sabe, isso aqui é tanto natural quanto espiritual. Às vezes a gente quer diminuir, menosprezar o poder de Deus, como se Ele tivesse autoridade só no âmbito espiritual. A Bíblia diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele cura tanto uma cegueira espiritual, quanto Ele pode tocar os teus olhos aqui agora, se você tem um problema de visão, e dizer: você está curada, você está curado. Parece que Jesus hoje em dia só cura uma dor de cabeça, uma dorzinha na coluna, coisas que nós não podemos ver. Mas eu quero dizer, meu irmão, está chegando e já chegou um tempo onde nós vamos ver pessoas levantando de cadeiras de rodas, cegos voltando a enxergar, ouvidos voltando a funcionar, mudos falando, mortos ressuscitando. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E sabe qual que é o intuito? Esse tema, ativados, é você entender esse poder de Deus, que nós ainda podemos fazer o que os nossos antepassados fizeram, porque o mesmo Espírito é o que está sobre nós, é o que está em nós. Cara, Pedro recebeu o Espírito Santo ali em Atos 2. Pouco mais à frente ele está indo para um culto. Ele vê um homem, um moço com problema nas pernas, sentado, pedindo esmola. Ele tinha recebido algo. Você veio aqui essa noite para receber algo. Chega, meu irmão, chega de ficar só recebendo. Chegou o tempo da gente doar, entregar. Ele chega diante daquele coxo, aquele moço pedindo esmola, dizendo: me dá uma moeda. Pedro está junto com João, olha para aquele moço e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu recebi algo desceu sobre mim, algo queima dentro de mim. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus não te deu o Espírito Santo só para você ser um cara que vai dizer: eu tenho o Espírito Santo. Deus não te deu o Espírito Santo só para você ser uma moça que vai dizer: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo não está dormindo dentro de você. Ele está esperando você estender a mão para alguém e dizer: o que eu tenho, eu também te dou. Está na hora de você parar de ficar só ouvindo e começar a fazer. Ele ainda pode fazer, irmão. Ele ainda pode fazer. Sabe, você pode chegar lá na sua casa hoje, e sabe quando a coisa vai começar a acontecer? Quando você começar a fazer.
Quando você chegar para alguém enfermo lá, chegar na tua casa lá, alguém está, vem aqui que eu vou orar, e você vai ser curado agora, em nome de Jesus. É na rua, no trem, na escola, na faculdade. Não, está na hora da gente botar o terror no inferno, está na hora da gente levar o reino de Deus por onde a gente passar. A Bíblia diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é que a igreja está recuando, a porta está vindo, não. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? Essa foi a visão que Deus me deu. Uma galera saindo daqui hoje, sendo dissipada assim, indo, avançando, e o inferno recuando, e as portas não prevalecerão contra a igreja que é você. É você, é o reino de Deus invadindo todas as áreas da nossa sociedade. É você lá na faculdade dizendo, eu estou aqui porque eu sou um representante do reino de Deus. É você saindo daqui hoje, ativado, cheio do Espírito Santo, para dizer, eu vou colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Eu estou louco, eu vou fazer. Eu tenho certeza, o inferno está tremendo de medo de você agora. Tem gente que está com o coração queimando aqui agora, eu sinto isso. Tem gente que já está fervendo, querendo fazer. Recuperar vista aos cegos, libertar os oprimidos. O que é libertar os oprimidos? O que é opressão? É uma sujeição imposta por força. É uma sujeição, uma opressão. Se Satanás estava te sujeitando de alguma maneira, você veio aqui hoje, e todo o poder que estava, meu irmão, te oprimindo, já caiu por terra. Não vai cair, já caiu por terra. Pessoas que estavam se sentindo cercadas pelo inferno, eu creio um exército de anjos agora está batalhando ao teu favor, demônios estão sendo derrotados, nesse exato momento, há uma batalha espiritual. Ei, dá um toque na pessoa que está do seu lado aí, fala para ela prestar atenção aqui agora, fala, presta atenção ali, sabe por que eu falei para você prestar atenção aqui? Porque hoje, Satanás criou situações para tentar te distrair no momento deste culto aqui, para tentar fazer com que você não receba essa palavra, porque essa é a noite, a data, a hora que Deus escolheu para ativar algo poderoso em você. Acredite, durante todo esse dia, houve uma luta no mundo espiritual. Satanás tentou impedir pessoas de estarem aqui, criou situações, confusões, mas eu declaro, o inferno foi derrotado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, de jeito nenhum, não perca a tua bênção. Fala, eu não vou deixar você perder a sua bênção. Para proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 19. Para proclamar o ano da graça do Senhor. Como que funcionava? Em Israel havia o ano do jubileu. Depois de 50 anos, a cada 50 anos, havia o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Toda a terra que havia sido vendida, voltava para o seu dono. Todo o escravo era livre. Esse era o ano do jubileu. Toda pessoa que estava escravizada, ela era livre. Toda a terra que havia sido vendida, tomada, ela era devolvida para o seu dono. Sabe o que era o ano do jubileu? Traduzindo aqui, resumindo, era um ano onde toda a dívida era paga. E imagina Jesus Cristo dizendo assim, eu estou aqui para dizer, chegou o ano da graça do Senhor, onde toda a dívida será paga.
Esse dia já chegou para mim e para você na cruz do Calvário. Toda a dívida, toda a condenação que havia sobre nós, Ele tomou sobre si, meu irmão. A dívida do meu e do seu pecado já foi quitada, já foi paga. Satanás não pode te acusar, Satanás não pode te cobrar. A dívida já foi paga. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Avança um pouquinho, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aleluia. Verso 1 e 2. Reunindo. Eu disse reunindo, diga reunindo. Algumas outras traduções vai dizer assim, convocando. Eu acho da hora essa, convocando. Convocando, reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Entenda, você foi convocado. Sabe quando tem convocação da seleção brasileira? Os caras não são convocados só para colocar a camisetinha e tirar foto e dizer, eu estou no melhor time do mundo. Os caras são convocados com um propósito. Vai ter um jogo e eles precisam ganhar aquele jogo. Você foi chamado, convocado, reunido, porque Deus tem um propósito para que você cumpra. Irmão, reunindo os 12, Ele não reuniu, Ele não chamou e disse assim, agora se vira, não. Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre todos os demônios. Sabe o que é poder? Poder é a capacidade de realizar uma tarefa. Sabe o que é autoridade? É o direito de realizar essa tarefa. Jesus, Ele não só nos deu poder. Poder é força, capacidade, a inteligência para realizar uma tarefa. Mas Jesus também nos deu autoridade. Que autoridade é essa? Autoridade de filho, diga autoridade de filho. Nós temos autoridade e poder sobre todos os demônios. Sabe como que começa o ministério de Jesus? Expulsando demônios e curando os enfermos. Expulsando demônios e curando os enfermos. E a gente hoje acha que o evangelho é só ficar aqui e worship. Uau! Expulsando demônios e curando os enfermos. Ele disse, olha, agora vocês vão pregar o reino de Deus e curar os enfermos. O que é pregar o reino de Deus? É chegar assim, é onde você chegar. Então pensa num reino, um reino tem um rei. Pensa aqueles filmes de lutas medievais, tal, com espada, escudo. Tinha lá uma cidade cercada. Pensa em Jericó, a cidade cercada com muros gigantescos, largos, e o exército de Israel chegando ali. Tinha um reino e um outro reino chegando. O que acontece quando o outro reino chega? O reino que já estava ali é destruído, dissipado, e uma nova cultura é estabelecida. Quando você chegar aonde quer que seja, sabe o que tem que acontecer? Uma nova cultura tem que ser estabelecida. A cultura da verdade, da misericórdia, do amor ao próximo. A cultura da graça, do favor de Deus. Quando você chegar num lugar e as pessoas disserem assim, olha, nessa empresa aqui é a pior empresa para se trabalhar. Você diz, acabei de chegar. Quando você chegar na sala de aula assim, as pessoas disserem, essa aqui é a pior sala, velho, essa aqui é horrível para poder estudar. Acabei de chegar. A gente tem que entender que a gente está aqui para poder implantar o reino de Deus aonde a gente for. Nós somos embaixadores do reino de Deus.
Você foi chamado, convocado, para levar o reino de Deus aonde você for. Aleluia! Ele nos deu poder e autoridade. Capítulo 10 de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Verso 2, ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Algumas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, existe um risco. Ou melhor, antes disso, Jesus, olha a oração que ele nos ensina: peça a Deus que envie trabalhadores, porque ele está dizendo assim, a colheita é grande. A colheita, irmão, é grande. Sabe o que a gente está precisando? De pessoas dispostas a trabalhar, porque lá fora tem um monte de gente. Romanos 8 vai dizer, a criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Lá fora tem uma galera gritando, esperando que você se manifeste como um filho de Deus. E Jesus, ele nos ensina a orar dizendo assim, ó, peça ao Senhor que envie mais trabalhadores. Ele não está dizendo para que diminua a colheita, não, para que envie mais trabalhadores. Segunda coisa, existe um risco. Ele diz, olha, eu os envio como cordeiros ao meio de lobos. Existe um risco, mas aquele que está te enviando vai te guardar de todos os males. Terceiro, ele diz, não levem bolsas, não levem nada. Sabe por quê? Ele te sustenta. Ele te sustenta. Ele te sustenta, filho. Ele te sustenta, filha. Ele é o Pai que sustenta. Ele te chamou para essa obra, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Ele colocou esse sonho no teu coração, Ele vai sustentar. Sabe, Ele te chamou para poder ir lá para o outro lado, para um outro continente. Ele vai sustentar. Eu quero profetizar ainda esse ano, Deus vai prover passagens para alguns aqui. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, pessoas que têm um coração missionário. Se prepara esse ano, já tira o passaporte. Deus vai te tirar dessa nação. Eu estou aqui como uma voz profética para você, e creia nisso. Deus esse ano vai te levar para outros lugares. Movimenta o que o Hugo nos ministrou aqui. Movimenta, começa a fazer. Prepara, tira o passaporte, se prepara, porque Deus vai te dar a passagem. Eu estou dizendo. Ele te sustenta. Diga, é Deus que me sustenta. O último, já vou terminar o louvor, pode até subir. Ele diz assim, ó, não cumprimenta ninguém no caminho. Não para cumprimentar não, sabe por quê? Existe uma urgência. Existe uma urgência. Existe uma urgência, Wesley, que você responda ao teu chamado. Existe uma urgência, que cada um de nós venhamos a responder ao nosso chamado. Tem pessoas que estão esperando, e vai ser você que vai falar, vai ser você que vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Você vai sair daqui hoje, irmão, ativado. Você vai sair daqui hoje ativado. Você vai sair daqui essa noite ativado. Ativado. Presta atenção como esses discípulos voltam, verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Chegou o tempo de nós não apenas virmos aqui buscar por algo. Podemos vir buscar? Podemos.
nós temos um Pai que vai nos abençoar. Chegou o tempo de nós não apenas virmos aqui reclamar dos nossos problemas. Chegou o tempo que a cada sábado, a Gabi vai chegar aqui e vai contar um testemunho. Lá no meu trabalho, eu orei por uma pessoa e ela foi curada. Chegou um tempo onde a Milena vai chegar aqui a cada sábado e vai dizer: lá onde eu vou, no meu trabalho, onde eu estudo, sei lá, aonde eu passei, algumas pessoas vieram conversar comigo, eu falei com elas, e essas pessoas aceitaram a Jesus. Vai chegar o tempo, irmão, de cada sábado que a gente chegar aqui, a gente vai voltar trazendo o resultado de uma semana, se alimentando para uma outra semana, onde a gente vai ser usado por Deus, para levar o reino de Deus. E o Diego vai chegar aqui e vai dizer: olha, essa semana 3 homens que eram cegos voltaram a enxergar. E outro vai chegar aqui e vai dizer: olha, essa semana eu orei por alguém que estava numa cadeira de roda, e essa pessoa voltou a andar. Chegou o tempo, meu irmão, chegou o tempo. Nós estamos sendo enviados. Sabe, já não dá mais para você ficar aqui só como coitadinho. Deus não te salvou apenas para você ser salvo. Coloca para mim 1 Pedro capítulo 2, verso 9 de novo, por favor. Existe um propósito maior na sua vida. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês têm a autoridade de um rei, a força de um rei, a autoridade de um sacerdote. Vocês são uma nação santa, um povo exclusivo, separado de Deus, com um propósito: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas e os trouxe para a luz. Diga: existe um propósito para eu cumprir. Você vai sair daqui hoje, irmão, procurando assim, ó, fala: qual que é a tua doença? Fala aí, sua doença que eu vou orar, e agora, vai curar agora. Fala para mim, irmão, quanto tempo que Deus já está falando com você sobre o teu propósito, e que atitude você tomou sobre esse propósito. Diga: chegou o tempo de eu tomar uma atitude. Não dá vergonha não. Eu me sinto com vergonha. Quantas coisas Deus já mandou a gente fazer, a gente, sabe, por que você não fez nada ainda, velho? A gente vai ficar se vangloriando que eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos eram o seguinte: eles tinham o Espírito Santo de Deus. Pedro passava e a sombra dele curava os caras. O Pedro passava o lenço no sovaco suado, jogava assim, e o cara era curado. Aí a gente fica: eu tenho, aleluia. Que diferença a gente está fazendo? E não adianta nada você ouvir aqui agora essas palavras, ir para tua casa, e daqui a pouco terminar o culto, você ir para o teu rolê, e acabou e não faz mais nada. Faz uma loucura por Jesus hoje, velho. Chega e alguém diz: Jesus te ama. Eu não gosto de Jesus, mas não interessa, Ele te ama do mesmo jeito. Chega no cara cheio de pinga lá no farol e fala: irmão, eu vou orar, e você vai ficar são agora, e você não vai pôr uma gota de pinga na tua boca nunca mais na tua vida. Chegou o tempo da gente fazer, chega de ficar só ouvindo. Não dá mais, não cabe mais isso na gente. Os caras voltaram assim, ó: Senhor, a gente foi, e os demônios, eles tinham que sair da frente, porque a gente estava debaixo de uma autoridade, porque a gente tinha poder. Diga: a glória será sempre de Deus. A glória será sempre de Deus. A glória será sempre de Deus. Ele respondeu, olha só, quando esses caras disseram aqui: Jesus, os demônios se submeteram para a gente. Lucas 10, verso 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre todas as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Qual que é a nossa alegria?
meu nome está escrito nos céus. Quando eu orar e um enfermo for curado, uau, eu curei um enfermo. Não, a glória é de Deus. Qual que é a minha alegria? O meu nome está escrito nos céus. Quando eu orar e alguém receber um milagre, uau, olha o que eu fiz. Não, meu irmão, guarda o teu coração. A tua alegria deve ser: o meu nome está escrito nos céus. Pouco antes, Jesus vai trazer uma advertência para esses caras. Lucas capítulo 9, verso 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui agora, para a gente poder encerrar? Me ajuda a pregar para a pessoa que está aí do seu lado. Segura aí, segura ela assim, ó, dá um abraço aí assim. Fala para ela: chegou a hora de você deixar o passado no passado. Jesus está dizendo assim, ó: ninguém que fica olhando para trás é digno de me seguir, de ser um trabalhador. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Chega de ficar olhando para trás. Chega de ficar olhando, não, porque quando eu era, eu fazia e acontecia. É um novo tempo de Deus na sua vida, irmão. Um novo tempo de Deus na sua vida. É daqui para frente, daqui para frente. Deus quer te usar, Deus quer te empoderar, Deus quer fazer com que você faça coisas extraordinárias. Mas lembre-se sempre, guarde o seu coração, porque a sua única alegria é: o teu nome está escrito nos céus. A Bíblia diz que, olha só, Jesus chamou Pedro. E Jesus falou o que para Pedro? Cara, eu vou fazer você pescador de homens. Eu vou fazer você um grande pescador de homens. O tempo passa, o que acontece? Pedro fica frustrado, por quê? Porque Jesus morreu. E o que ele volta a fazer? Ele volta a pescar. Sabe, eu fico pensando, da onde que Pedro tirou aquele barco? Da onde que Pedro tirou aquele barco, velho? Sabe o que a gente precisa fazer? Queimar nossas carroças, como a gente estava cantando aqui. Quebrar os barcos. Aquela segurança de que se não der certo aqui, eu volto para lá. Se der ruim aqui, eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Larga, irmão. Larga e vai. Deixa para trás. Segue adiante. Deus quer usar você. A visão que Deus me deu hoje, enquanto eu orava, era a galera saindo daqui pelos 4 cantos e se espalhando, se espalhando, se espalhando. Era assim, ó. Sabe a cena da bomba de Hiroshima ser aquele arco assim de explosão? É a visão que Deus me deu hoje. Um arco de explosão. Gente indo de tudo quanto é canto, para tudo quanto é lado, assim, ó, dizendo assim, ó: eu vim aqui para inaugurar um novo tempo nesse lugar. Eu vim aqui para ser um representante do reino de Deus. Curar enfermos, expulsar demônios, declarar o reino de Deus, alcançar novas vidas. É você que vai fazer, cara. É você que vai fazer. É você que vai fazer. Você tem o seu ministério, o teu chamado, o teu propósito. E tem coisa que você que vai fazer e eu não vou conseguir fazer no teu lugar.